A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amigos da rádio Fala Senhor, você está ouvindo o programa Ouça o que Deus tem a te dizer no dia de hoje. Que bom nós estarmos mais um dia, graças à misericórdia de Deus, que renovou as nossas forças, amém? Se nós hoje temos a oportunidade de vida, para estarmos em pé na presença de Deus. Nem que você, meu amigo e minha amiga, hoje se encontre desanimado ou em alguma situação que te limite, mas somente de você ter conectado na rádio, estar ouvindo a programação, é sinal que você está de pé diante de Deus, sim. Que você reconhece que precisa da ajuda dele. Assim como eu reconheço que eu preciso da ajuda do Senhor, que eu sem o Senhor não sou nada, sabe? Eu preciso da misericórdia dele. E eu creio que você também tem esse mesmo pensamento e discernimento, de saber que você também necessita dessa misericórdia, da bondade de Deus todos os dias para a tua vida, amém? Eu te convido a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Neemias, lá no Velho Testamento, amém? Capítulo 2. Eu estarei realizando a leitura a partir do versículo 1, somente alguns versículos, tá bom? Somente alguns versículos. Diz assim: Neemias, mandado a Jerusalém. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Até aí, graças a Deus. Meus amigos e minhas amigas, a Bíblia Sagrada fala a respeito deste homem chamado Neemias. Neemias, ele era copeiro a serviço de um rei. Neemias, ele era um exilado da Babilônia. Ou seja, quando Judá ela foi invadida pelos babilônicos, pelo rei Nabucodonosor, e levaram muitos do povo como exilados, prisioneiros, para servirem na Babilônia. Neemias, ele estava nesta leva. E diz a Bíblia Sagrada que os babilônicos, o exército do rei Nabucodonosor, destruiu praticamente Jerusalém. Ou seja, o muro significava a proteção da cidade. Então, uma cidade murada, com os muros levantados, é uma cidade protegida. E os babilônicos haviam derrubado o muro da cidade. Haviam queimado as portas da cidade. Então, Jerusalém estava desprotegida, estava arruinada, com tudo queimado, sabe? Com o povo
que havia sido levado cativo para a Babilônia, e Neemias era um. E Neemias, ele servia esse rei chamado Artaxerxes. E Neemias, ele ficou sabendo sobre a situação do seu povo e da cidade. Ele ficou sabendo que o povo que estava lá em Jerusalém, em Judá, estava vivendo na miséria. Estavam sozinhos, desprezados, que Jerusalém estava com os muros derribados, que as portas da cidade santa de Jerusalém estavam queimadas, então havia ruína. Então Neemias, ele ouvindo estas palavras, ele começou a chorar e lamentar. E Neemias, diz a Bíblia Sagrada, que ficou assim por alguns dias. E ele começou a jejuar e orar perante a Deus, porque Neemias era um homem de fé. Ele era um homem de oração. Então, antes dele falar qualquer coisa, dele fazer qualquer coisa, ele orava a Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele jejuava e orava a Deus e apresentava suas petições. E isso fazia Neemias ser um homem diferente e ter o favor de Deus na sua vida. Então, quando Neemias estava servindo ali na mesa, o rei, porque era a função de Neemias, o rei reconhece que Neemias ele estava com semblante triste. E Neemias, antes de dar o vinho, um copo de vinho, para o rei Artaxerxes, a missão dele como copeiro era experimentar antes de oferecer ao rei, de dar ao rei, Neemias experimentava. Porque se a bebida tivesse envenenada, isso não poderia chegar até o rei. Então, era a função do copeiro. E Neemias, apesar de ser uma função até mesmo injusta, não é verdade? Neemias, ele se arriscava e era fiel, sabe? Ele servia muito bem a esse rei chamado Artaxerxes. E aqui na Bíblia Sagrada, por meio da interpretação dos versículos, você vê que Artaxerxes tinha um carinho pela vida de Neemias e reconhecia, sabe, que Neemias era um servo fiel. E Artaxerxes reconhece que Neemias estava com um semblante triste. Só que a tristeza de Neemias não era porque ele estava doente. A tristeza de Neemias era do coração. Neemias estava com semblante triste porque o coração dele estava em tamanha tristeza. Neemias havia chorado, Neemias havia se lamentado por dias por causa do seu povo, por causa da sua cidade. E quando o rei pergunta para Neemias o que estava acontecendo, antes de Neemias pedir algo, ele declara ao rei o motivo de tamanha tristeza. Ele fala: rei, como eu não estaria triste se a cidade onde estão sepultados os meus pais, onde estão os sepulcros dos meus pais, ela está destruída, rei. As portas estão consumidas pelo fogo. Aí o rei pergunta para Neemias: o que me pedes agora? Ou seja, o próprio rei, o patrão de Neemias, estava perguntando o que Neemias queria. Só que, olha só, como eu havia dito, Neemias, antes de fazer algo, ele pedia a direção de Deus. Antes de falar, antes de tomar qualquer atitude, ele pedia a direção de Deus. Então, antes de pedir, Neemias orou. Então, o pedido de Neemias foi debaixo de oração. Não foi algo que ele lançou a palavra sem orar, sem pedir a direção de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Neemias, ele fala, ele pede ao rei:
Só que ele pede com toda delicadeza, com toda sabedoria, com toda prudência. Ele diz assim: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Neemias sabia que ele iria para Judá, mas com uma missão dada por Deus, uma missão que ajudaria o seu povo. Neemias estava disposto a ajudar o seu povo. Neemias estava disposto a fazer o bem, a levantar e reedificar a cidade, a levantar os muros. E o rei, ele faz conforme o pedido de Neemias. Isso que é interessante. Olha só, Neemias era bem visto aos olhos do seu patrão, aos olhos do rei. Por isso ele conseguiu. Mas também Neemias orou e Deus tocou no coração daquele rei. Deus moveu o coração daquele rei a favor de Neemias, porque havia um projeto de Deus, um propósito, e o propósito era reedificar a cidade. Era um propósito grande. Só que, meu amigo e minha amiga, quando Deus nos dá algum projeto, algum propósito, vem os levantes, não é verdade? Parece que pessoas se levantam, parece que fica tudo mais difícil, as dificuldades vêm. Você muitas vezes se sente desanimado em concluir um projeto ou iniciar um projeto, porque os levantes vêm para tirar sua força. As dificuldades vêm para te desanimar, para te desmotivar e fazer você desistir. E foi o que aconteceu com Neemias. Apareceram os inimigos. E apareceu 2 homens aqui, um chamado Sambalate e outro Tobias, que fizeram de tudo para desanimar Neemias e o povo, para que não reedificasse a cidade, para que não levantasse os muros de Jerusalém. Esses 2 homens, que diz a Bíblia Sagrada, fizeram de tudo, mas mesmo eles tentando desmotivar por meio de palavras, sabe, desprezando, zombando o serviço de Neemias, o serviço daqueles que estavam ajudando ali Neemias a reedificar os muros, mesmo os inimigos fazendo de tudo para atrapalhar, Neemias não deixou se abater. Neemias não permitiu que isso impedisse que os muros fossem levantados, que a obra seguisse adiante, fosse para frente. Não foi o levante, não foi a calúnia, não foi a zombaria que fez com que Neemias desistisse, porque Neemias estava trabalhando a serviço de Deus, estava trabalhando para uma grande obra, e essa obra era reedificação, era restauração da cidade, da sua cidade, da cidade do seu povo, de Jerusalém. Meu amigo e minha amiga, muitas vezes nós temos projetos, sonhos, nós colocamos tudo no papel, não é verdade? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos angustiosos, mas nós não podemos permitir que as dificuldades atrapalhem os nossos projetos, principalmente aqueles que estão debaixo de oração, principalmente aqueles que são guiados pela direção de Deus, porque tem projetos que são da cabeça do homem. E pode ser que esses projetos da cabeça do homem, sem direção nenhuma, eles podem ser frustrados, eles não se realizem. Mas quando é um projeto de Deus, debaixo de oração, debaixo de direção, mesmo que venham os levantes, mesmo que apareçam os inimigos, pessoas para atrapalharem, para tentar te desmotivar, lançando palavras que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, que você não tem conhecimento, que esse projeto não é para você,
que esse emprego não é para você, que você não se encaixa nesse sonho. Pessoas lançando palavras para te impedir de prosseguir, impedir de você realizar aquilo que você tanto orou. E Deus te diz, meu amigo e minha amiga, no dia de hoje, não permita que nada venha te fazer parar, te desmotivar, fazer com que você abaixe a cabeça e não siga em frente para aquilo que Deus quer que você faça. Porque Deus não quer que você continue aí, de cabeça baixa, neste deserto, achando que não tem mais jeito, achando que a sua vida é isso, que você não vai viver coisas novas, você não vai conseguir fazer a tua faculdade, você não vai conseguir reformar a tua casa, ou tirar a sua habilitação, sua primeira habilitação, ou que você não vai conseguir a sua cura. Porque quantas vezes você já orou pela tua saúde? Com fé, crendo na tua cura. Aí vem o médico, através de um exame, através de um laudo, e fala que você vai ter que viver tomando remédios, ou que você vai ter que aceitar essa situação, que o exame deu isso e que não tem jeito. Mas você não pode deixar que isso te desmotive e paralise a sua fé. A sua fé de crer que Deus é contigo, mesmo em meio a essa situação, que Deus é contigo, é aquele que te ajuda, é aquele que está contigo em todos os momentos, em todas as situações, mesmo que você não perceba que Ele está trabalhando. Pode ser que você há muito tempo tem orado, tem acreditado, mas até hoje você não viu mudança na situação. Até hoje você tem convivido com esse problema de saúde. Até hoje você tem convivido com esse desemprego, com essas dívidas, e isso tem te frustrado. Mas levanta, se coloca de pé, debaixo de oração, debaixo da direção de Deus, para restaurar aquilo que parece que está destruído, que parece que o inimigo derribou, sabe? Fez bagunça. Você pode achar que a sua vida sentimental está bagunçada, que seu casamento está acabado, que não tem mais jeito. Mas lembre que a última palavra não vem do homem, mas a última palavra ela vem de Deus, então tem jeito sim. Mas você tem que continuar reedificando. Ou seja, você tem que continuar trabalhando, né? Que seja pela fé, por meio das suas orações, porque oração é um trabalho. Você sabia que oração é um trabalho? Oração é como se você tivesse colocando cada tijolinho ali no teu muro. Pense que você está levantando um muro. Aí você ora um dia. Ora antes de dormir. Aí é como se você estivesse colocando ali o primeiro tijolinho. Aí ao acordar você faz a sua oração, o seu propósito. É como você colocasse outro tijolinho. Aí você me diz assim: Daiane, vai demorar muito então. Vai demorar muito para eu levantar esse muro, para eu realizar esse projeto, para eu receber a minha cura, para eu receber meu milagre, para ver a restauração no meu casamento, na minha família, na minha vida sentimental. Vai demorar muito, porque se for assim, tijolinho por tijolinho, mas não desanime, sabe por quê? Porque você não está sozinho nessa empreitada, você não está sozinho aí edificando o seu muro não, colocando tijolinho. Deus está contigo. Deus está contigo para que essa obra, para que esse muro seja levantado o mais breve possível, mas você não pode perder a sua esperança. Amém? Mesmo que o tempo passe,
uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta. Então, mesmo que esteja demorando, que esteja passando o tempo e você não viu nada acontecer, não perca a sua fé. Porque a fé em Deus é que nos motiva. E nós temos que continuar, perseverar, principalmente é a nossa fé em Jesus Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o mais importante é nós edificarmos o muro da nossa salvação, é manter de pé o muro da nossa salvação, dia após dia. Ou seja, ter a certeza, meu amigo e minha amiga, que você é salvo, sabe? Pela fé no Senhor Jesus Cristo, e não é por obras. Mas é pela fé, porque você crê no seu Salvador, você crê no Senhor Jesus Cristo. E você sabe que sem Deus, nossa, se Deus não dá para levantar esse muro, não. Sem Deus é impossível você ver a sua vida restaurada, transformada, não é verdade? Então o que motiva você a prosseguir é a sua fé. Então mantenha a sua fé de pé, crendo que quando você menos esperar, é só tirar a ansiedade do coração. Logo o seu muro vai estar levantado, mas vai ser um muro lindo, uma obra caprichada, uma obra que Deus te ajudou a levantar, que Deus te ajudou a construir. E tudo que é construído pelas mãos de Deus é lindo, não tem como dar errado. Tudo que é construído pelas mãos de Deus está debaixo de bênção. E você pode ter certeza que a bênção do Senhor estão sobre a sua vida. Amém? Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Sim, a sua mão está abençoada, a sua família está protegida e a provisão de Deus virá sobre os teus caminhos e você verá a multiplicação na sua vida financeira, na sua vida profissional. Em nome do Senhor Jesus, eu determino isso pela fé para a tua vida, para a tua casa. Amém? Não desista dos seus sonhos. Não desista em restaurar aquilo que parece que foi perdido, que foi destruído. Mas com Deus tem jeito sim. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Fica com esta palavra, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor.